Muitas mulheres esperam chegar o mês de outubro para lembrar que precisa cuidar da sua saúde. Cuida do marido, dos filhos, da amiga, da sogra, da mãe, mas às vezes esquece de si mesmo. E esse esquecer-se de cuidar da sua saúde pode trazer muitos problemas, principalmente para quem tem aí propensão, seja por hereditariedade, enfim, eu não vou aqui discutir isso porque não é a minha área, mas tem aumentado o número de câncer de mama. Hoje a gente recebe aqui com muito carinho o doutor Fabrício Brenelli, mastologista, também professor assistente da Divisão de Oncologia Mamária da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, também coordenador do Departamento de Mastologia do Centro de Oncologia da Beneficência Portuguesa de São Paulo, também presidente das Relações Internacionais e diretor da Sociedade de Mastologia. E aí, com tanto conhecimento, com tanto envolvimento nessa área, é o profissional ideal para estar conosco hoje. Já lhe dei e reforço as boas-vindas. Obrigado, Rita. É um prazer estar aqui. Obrigado por abrir esse espaço para a Sociedade Brasileira de Mastologia. Sempre muito importante, né? Com a educação, nós conseguimos melhorar a saúde da população. Então, isso é extremamente importante. E já que temos um excelente profissional aqui conosco, eu quero convidar você a prestar atenção nesta reportagem, porque se os números aumentaram, nós temos que estar atentos. Vamos ver. O Sudeste como a região com a maior taxa de incidência de câncer de mama. Seriam 41 casos por 100 mil mulheres. O estado com a maior taxa de incidência é Santa Catarina, 74 casos por 100 mil mulheres. Quando consideramos as mortes, em 2023 o Brasil registrou mais de 20 mil mortes em decorrência do câncer de mama. Os registros mais elevados de mortalidade estão nas regiões Sul e Sudeste. As taxas de mortalidade por câncer de mama são mais elevadas entre as mulheres de idade mais avançada. Porém, a mortalidade proporcional é maior no grupo de 50 a 69 anos. O relatório observou uma diminuição no percentual de óbitos na faixa etária entre 40 e 49 anos, o que é uma boa notícia. Ao longo do ano passado, o SUS realizou quase 4,5 milhões de mamografias, dos quais 4 milhões foram exames de rastreamento e 1 milhão delas feitas em mulheres fora da faixa etária recomendada para esse tipo de procedimento. Segundo a coordenadora do estudo, o relatório é fundamental para melhorar políticas públicas, tanto de diagnóstico precoce do câncer de mama, como de... E olha, a gente fica, às vezes, alarmado com tantos números, mas o câncer é uma doença, e aí agora eu passo a palavra ao doutor, ela é relativamente prevenível se feita com essa frequência, esses exames. E como doutor, esse crescente número de câncer com tantos exames à disposição das mulheres o tempo todo? Não só em outubro, né? Sim, exatamente. A gente lembra que outubro é o ano inteiro, né? Mas esse mês, especificamente, nós temos essa campanha de conscientização, né? A gente entende que o câncer de mama é uma doença curável, e quanto mais diagnosticado no seu início, maiores as chances de cura. E para diagnosticar no início, dificilmente você vai diagnosticar um tumor inicial palpando ou sentindo ele. Geralmente, anos antes, vai já existir alguma alteração no exame de imagem, principalmente a mamografia. Por isso que nós batemos tanto nessa tecla e a gente tenta conscientizar a população que fazer a mamografia a partir dos 40 anos, ela impacta em diminuição de mortalidade por câncer de mama, mortalidade específica. Ou seja, eu descobri numa fase muito inicial, eu aumento muito minha chance de cura e também diminuo o impacto do meu tratamento. O tratamento vão ser cirurgias menores, às vezes não vou precisar de uma quimioterapia, de uma radioterapia. Ou seja, a gente encontrar isso antes vai trazer um benefício muito grande para a população e diminuir a mortalidade pelo câncer. O senhor colocou agora fazer os exames a partir dos 40 anos. Essa não era a idade divulgada nos anos anteriores. O que mudou? Na verdade, nós, como sociedade de mastologia, sempre entendemos que o rastreamento, né, então a realização da mamografia em mulheres assintomáticas, deveria ser a partir dos 40 anos.
O Ministério da Saúde tinha um entendimento de que o rastreamento é o que? Olha, não tenho nada, você é convocado para fazer um exame. Deveria ser feito a partir dos 50 anos, porque é a faixa etária onde inicia-se ter mais casos de câncer de mama. Porém, no Brasil, diferente da Europa, por exemplo, nós temos casos de câncer de mama numa população mais jovem, abaixo dos 50 anos. Então, a gente tinha quase 10 anos aí de mulheres sem a garantia de poder fazer o exame. Então, esse ano, passou-se uma portaria no Ministério da Saúde que, desde que indicado ou a mulher querer fazer a sua mamografia, o SUS tem a obrigação de fazê-la, de realizá-la. Então, a gente bate mais uma vez nessa tecla, a partir dos 40 anos, mamografia anual é extremamente importante para tentar um diagnóstico precoce da doença. Se a mulher tem, até eu comentei agora há pouco, por hereditariedade, enfim, tendo acompanhamento pelo médico, pode acontecer de ter que fazer esse exame até mesmo antes dos 40 ou isso é dispensável? Sim, não, isso é muito importante. Quando a gente fala mamografia a partir dos 40, é rastreamento. Então, é tentar fazer no máximo de mulheres a partir dos 40 anos para ver se a gente encontra casos em mulheres sem risco de um tumor inicial ou algo que pode se transformar num tumor. Se eu tenho, por outro lado, uma história familiar importante, então mãe, irmã, tias, muitos parentes com câncer de mama, pode aí sim existir uma predisposição genética hereditária. Então, herdado um gene defeituoso que aumenta muito a chance de desenvolver câncer em vida. Essa mulher ela deve ser, então, acompanhada de uma maneira diferente. Então, procurar seu mastologista, ginecologista, ele entender esse risco e, eventualmente, começar a fazer exames uma idade mais precoce e talvez até outros exames, como ultrassom, ressonância, mas aí é um grupo muito específico. É bom lembrar que o câncer de mama ele é hereditário em 10% no máximo dos casos. 90% não existe história familiar, não existe nada, ele simplesmente acontece. Por isso que a importância da gente fazer esses exames. E agora, pensando nessa mulher acima de 40 anos, que pensa assim, não sei se é o seu caso, você, por favor, entenda, nós estamos aqui fazendo alertas, estamos passando informação, e isso é muito importante. Então, muita gente fala assim, eu apalpei no banho, eu ergo, eu apalpo e tá tudo bem, não sinto nada. Deixa o ano que vem eu faço. Vou esperar chegar nos 45, 50 anos para fazer. E aí agora eu passo a palavra ao doutor. Só o exame de toque feito pela própria pessoa, por não ter experiência e não sentir nenhum nódulo, poderia complicar caso ela tenha esse desenvolvimento de alguma célula defeituosa ou o câncer se desenvolvendo e ela não sentiu? Primeiro existe um medo, né? E é normal, nós somos humanos, né? Existe um medo, vou fazer o exame, vou achar alguma coisa. Tem muita gente não que quero fala encontrar. Isso mesmo. Mas quem procura acha. Exato. Existe esse medo, porque existe até uma mística em relação a essa doença. Não, se eu encontrar, vou ter que fazer um tratamento muito agressivo. E pelo contrário, se eu encontrar antes, a chance de eu fazer um tratamento menor, ter resultados muito melhores, ficar curado da doença é muito maior. A palpação, o autoexame é importante. Por quê? Você se conhece, você sabe o que está normal, o que não é normal. Ninguém melhor do que a própria pessoa para se conhecer. Às vezes o médico ele vai lá e é pontual, mas ela está se palpando pelo menos uma vez por mês, né? A gente pede para se conhecer. E se houver algo errado, é claro, procurar imediatamente o médico. Porém, esse método de um diagnóstico autodiagnóstico, ele é muito pobre no ponto de vista clínico de cura, porque se eu palpo algo, geralmente já vai ter 1, 2, 3 centímetros ou mais. Enquanto que com uma mamografia eu posso diagnosticar isso antes de virar um nódulo ou coisas milimétricas, que imagina, eu faço uma cirurgia muito pequena, há pouca chance da doença ter saído para algum outro lugar, talvez não vá precisar de uma quimioterapia. Então, assim, quanto antes eu diagnosticar, melhor. E muito dificilmente eu vou diagnosticar de uma maneira precoce com o próprio autoexame. Por isso ele é importante, mas ele não substitui de maneira alguma a mamografia, os exames, entre aspas, de diagnóstico precoce, né, que a gente propõe. Como membro e diretor da sociedade, a indicação ainda é anual, isso não mudou? É anual, a indicação é anual.
Pode-se discutir a cada 2 anos. A gente entende que se você tem exames normais, a chance no outro ano de ter um exame alterado, ela é menor. Mas a recomendação nossa é que seja feito anualmente, salvo em algumas condições que você pode falar a cada 2 anos. Mas é muito raro que isso aconteça. O ideal é que se faça uma vez por ano, né? Marcar aquela data, não esquecer de fazer, né? Tantas coisas, né? Eventualmente, sei que tem trabalho, cuidar da casa, da autoestima, mas cuidar da saúde uma vez ao ano é tão importante e salva vidas, salva vidas. E eu aproveito aqui, a gente está numa semana também de combate às fake news, que na medicina são inúmeras. E infelizmente, Rita, existem profissionais, né, que colocam em suas redes sociais, geralmente pessoas com muita visibilidade, falando que a mamografia causa câncer, que não deve ser feita. Ainda tem isso? Mas isso a gente vem aqui no programa mesmo. Nós já desmistificamos isso e continua, doutor. Mas isso acontece com uma frequência muito maior do que nós gostaríamos. É difícil, a gente denuncia esses perfis. Claro. São coisas completamente baseadas em achismos e provocadas para gerar popularidade, mas o estrago que isso pode causar na saúde pública é muito grande. Então não caiam nessa, não caiam nessa. A mamografia é extremamente importante, ela não causa câncer de tireoide. Pelo contrário, ela só vai trazer um benefício que é, eventualmente, diagnosticar algo muito inicial e que a chance de cura vai ser altíssima. O câncer de mama tem cura, né? Então isso que é preciso a gente desmistificar e manter todo ano essa conversa e mostrar esses dados, né? Então eu fico muito feliz de usar aqui o programa Mulher.com para falar se em algum post, algum reels, algum vídeo que você viu em qualquer rede social está dizendo que não é para você fazer o exame porque vai causar câncer, vai em outra parte do corpo, enfim, não acredite, por favor, mulher, vá fazer o seu exame. Nós vamos continuar com o Dr. Fabrício, mas a gente primeiro vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Que eu tenho um recado para os homens, mas vai ser já já. Existe toda uma mística em volta do câncer de mama, como nós falamos até das fake news, pessoas de má fé que usam uma informação errada e pode complicar a vida de muitas pessoas. Então, vamos prestar atenção naquilo que é real, naquilo que é bom, naquilo que é verdade. Importante. Só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdade. Suposições, não compartilhe. Dessa forma, a gente ajuda a não espalhar as fake news. Mas a gente está aqui conversando com muito carinho hoje com o diretor da Sociedade Brasileira de Mastologia, também professor na Unicamp, o doutor Fabrício Brenelli, mastologista. Estamos falando justamente sobre o tema do Outubro Rosa. Nós queremos que esses números que foram dados no bloco anterior pela reportagem, que esses números eles caiam drasticamente. Eu acho que, apesar de vocês estarem na área, tenho certeza que vocês desejam o mesmo. Com certeza. Na verdade, nós temos um aumento da incidência no Brasil como um todo, né? Diferente de alguns países, nós temos esse aumento na incidência. E você vê que o aumento na incidência são nos estados do Sul e Sudeste. Provavelmente porque tem uma cobertura mamográfica melhor, se fazem mais exames e se reportam também esses resultados, né? A gente vai saindo do Sul e Sudeste, começa a ter uma queda no percentual de rastreamento, ou seja, mulheres que deveriam fazer a sua mamografia e não o fazem. Então ainda esse é Então não é que acontece mais no Sul e Sudeste, na verdade há uma identificação maior porque as mulheres buscam o exame. Provável, acontece um pouco mais, é normal ter diferenças populacionais, né? Então estilo de vida, isso tudo interfere também em incidência, mas as coberturas mamográficas também são maiores nessas regiões, né? Então pode ser que as duas coisas estão linkadas, mas o fato é que existe um aumento de câncer de mama no Brasil, né? Então isso, e principalmente um aumento numa faixa etária mais jovem, abaixo dos 50 anos, isso é visível. E olha, eu vou aproveitar para dar o exemplo aqui, porque ela já não está mais conosco, a Renata, que esteve conosco na cozinha, e ela
no momento do intervalo que estava passando por aqui, né, doutor? Ela comentou conosco assim, olha, eu tinha 30 anos quando eu tive câncer de mama. A minha filhinha tinha 1 ano e ela fez radioterapia, quimioterapia, ela fez tudo, o doutor acompanhou a conversa dela aqui, mas a gente não imagina que uma doença como essa pode acometer uma jovem de 30 anos. Ou seja, e ela não tinha histórico familiar, né, doutor? Que foi o que ela comentou, que ele pode acontecer. Pode acontecer, lógico, a chance é muito menor que isso ocorra. Então, são casos que acontecem no nosso dia a dia, a gente vê inúmeros pacientes dessa maneira, mas é um percentual muito menor, né? Como é um percentual menor, quer dizer, fazer um programa nacional de rastreamento acaba sendo difícil, né? O rastreamento, um exame para você fazer numa população, ele é importante que seja feito em um grupo onde a incidência seja alta. Onde você tem pequena incidência, você acaba despendendo muita energia e achando poucos casos. O importante é o que ela falou, né? Ela sentiu algo, viu que era algo diferente e procura imediatamente seu médico, né? O posto de saúde, o seu médico, o seu mastologista, o clínico, enfim. Isso é extremamente importante que seja feito. Doutor, sobre o nosso tema de hoje, porque inclusive neste domingo, dia 19 de outubro, é o dia da conscientização e combate ao câncer de mama. E aqui, na companhia do doutor Fabrício Brenelli, eu quero homenagear, parabenizar todos os médicos, porque amanhã é dia do médico. E eu vejo assim a dedicação de vocês, independente da especialidade, da dedicação, do trabalho que vocês realizam, vocês assim dão a vida mesmo pela vida dos outros. É uma dedicação muito grande. Então, parabéns. Deus lhe deu o dom e o senhor escolheu a profissão certa. É muito gostoso ouvi-lo explicar, a gente entende. Isso é gostoso. Obrigado, Rita. Agradeço em nome de todos os médicos, né? Realmente, nós nos sentimos privilegiados em poder exercer essa profissão, né? Acho que é com muita ética, com muita respeito ao próximo, né? Então, isso é muito importante. Agora, nós falamos um pouco sobre a prevenção e o exame faz parte dessa prevenção. O que mais as mulheres devem fazer? E eu falei até que eu ia puxar a orelha dos maridos, porque as mulheres cuidam dos maridos. Os urologistas que sentam aqui dizem que é muito difícil um homem ir sozinho no urologista. A mulher sempre acompanha, mas o ginecologista fala que os maridos não acompanham. Maridos, cobrem de suas mulheres. Fala assim, eu quero ver aqui na minha mão o seu exame de mama. Você já fez esse ano? Não fez? Eu vou com você. Então, eu vou marcar. Cuidem de suas mulheres. Hoje, tem muitos homens que não têm a oportunidade de ter mais a sua companheira ao seu lado, porque quando elas existiam, eles não cuidaram. Então, maridos, ajudem suas mulheres a cuidarem da saúde delas, assim como elas cuidam de vocês. E, doutor, falando sobre prevenção, bom, os maridos já vão ajudar nessa prevenção. Ótimo. O que mais as mulheres devem prestar atenção ou devem fazer para cuidar? Ou algo mais que o senhor queira acrescentar ao nosso tema de hoje como um alerta? Eu acho que, primeiro, procurar, né? Então, é um direito, tá? Então, essa portaria, a partir dos 40 anos, nós sempre, como sociedade de mastologia, de ginecologia, de radiologia, batalhamos por a mamografia anual a partir dos 40, e agora isso tinha que ser solicitado, eventualmente, agora não. A mulher querendo, chegando no centro de saúde, ela pode fazer, tá? Então, isso é número 1, tá? Número 2, tem que fazer autoexame, se conhecer qualquer alteração, área palpável, às vezes sair secreção pelo mamilo, gânglios, né? Aqueles nódulozinhos na axila, enfim, tudo que tiver de diferente, procurar uma ajuda, uma opinião médica, mesmo que seja boba, a gente fala, nenhuma dúvida, ela é boba, ela é importante que a gente veja que muitas vezes a gente pode estar diante de algo que não é nada e tranquilizar rapidamente essa mulher, ou eventualmente prosseguir para um diagnóstico e tratamento. Então, isso é sempre importante, essa procura e se conhecer, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o se conhecer
é algo, parece tão banal, né? Ah, se conhecer, eu me conheço, não. Mas o conhecer-se mesmo faz com que qualquer alteração, qualquer sintoma, qualquer reação, a pessoa fala, olha, tá estranho isso, é melhor procurar um médico. Isso ajuda bastante. O conhecer-se ajuda bastante. Com certeza, isso é fundamental, né? Então, ninguém melhor que a própria mulher para dizer que tem algo alterado. No caso dela buscar esse exame, ela não precisa passar por um médico para pedir o exame mais. Ela pode chegar num centro de saúde e fazer a solicitação. Eu quero fazer a minha mamografia. Isso, não precisa mais passar pelo ginecologista ou mastologista. Isso, não precisa de pedido médico, ela pode. E o ideal que seja assim, né? Quando a gente fala em rastreamento, infelizmente no Brasil existe a tendência de se fazer um rastreamento, né? Então isso está nas diretrizes, mas ele não é realizado um rastreamento ativo, ou seja, a mulher recebeu uma cartinha, né? Um e-mail, um SMS, um WhatsApp do centro de saúde ao qual frequenta, você tem que fazer sua mamografia esse ano, já fez. Então não existe essa busca ativa. Por isso que nós então tentamos, de todas as maneiras e meios de comunicação possível, passar essa informação para que ela possa ir atrás desse exame. Chegar, eu quero fazer, eu não fiz esse ano, é meu ano de fazer, fiz o ano passado. Então, ela ter essa iniciativa de fazer o exame. Perfeito. Doutor, claro, cada organismo funciona de uma maneira, cada pessoa tem um comportamento social diferente do outro, as regiões também nos trazem isso, o senhor até citou dados aí da região sudeste, enfim, em detrimento de outras, mas existem alguns fatores de risco que poderiam agravar a saúde das mamas das mulheres que nós estamos falando hoje? A gente pode focar em 2 pontos muito importantes, né, que a gente sabe que aumenta o risco de câncer de mama e câncer em geral. Consumo de álcool, então a gente sabe que o consumo de álcool diário, ele aumenta o risco de câncer de mama, e o outro é obesidade e sedentarismo, né? Para você ter uma ideia, uma paciente em tratamento que perde peso, se mantém num peso adequado, um índice de massa corpórea adequado, o efeito disso é o mesmo efeito de uma quimioterapia. Né? Então, é tão positivo assim no organismo? Muito positivo. E a redução de câncer. Então, exercitar-se regularmente na semana. Não estou falando, não precisa correr maratona, virar um super marombado, né, de academia, mas manter uma atividade física acima de 100, 120 minutos por semana, isso vai impactar muito no futuro na incidência de câncer. Então, acho que esses 2 pontos são fundamentais. Depois, é lógico, cigarro, nem se fala, a gente já Eu ia sabe perguntar muito, agora, né? O tabagismo influi também? Influi. Em mama um pouco menos, mas influi em todas as outras áreas, né? Mas assim, redução de ingesta alcoólica e exercício físico fundamental. Coisa que não se compra em farmácia, né? Verdade. Tem que ter disposição para fazer tudo isso e pensar na sua saúde. Exatamente. Doutor, muito obrigada por estar conosco. Eu fiquei muito feliz. Mas eu não gostaria que o senhor voltasse só o ano que vem, não. Estou à disposição. A gente está à disposição para conversar, bater um papo sobre N assuntos da saúde mamária, que eu acho que é sempre importante esse espaço para informação. Eu não posso encerrar, Silvia, sem fazer uma pergunta para ele. Eu me lembrei agora que algumas mulheres prótese, jovens ainda, já colocam a prótese, ficam com a mama mais bonita, ficam com a autoestima lá em cima, é bom demais. E algumas mulheres pedem para retirar as glândulas para que acomode melhor. Eu não sei como funciona isso, doutor. O senhor, como mastologista, poderia nos dizer. Tem algum problema nos exames que essas mulheres vão fazer? Ou elas, depois que tiram as glândulas mamárias, também não contém mais risco de câncer? Tem isso também? Então vamos lá, são 2 pontos. Primeiro, prótese de mama. Cirurgia estética. Aumenta risco de câncer de mama? Pode mascarar um diagnóstico precoce? Não. Tá? Então, lógico, o exame tem que ser feito com uma certa qualidade, mas não piora nada. Então, pode fazer sua plástica mamária sem prejuízo em risco de câncer ou de perder algum câncer inicial. Segundo ponto, a retirada da glândula mamária,
é uma medida extrema, tá? Que a gente reserva para casos, quando não tem doença, para casos muito bem estudados, geralmente em pacientes com uma mutação genética. Então, uma pesquisa primeiro familiar, depois uma pesquisa de uma mutação genética, em que o risco de desenvolver o câncer durante a vida pode chegar até 80%. Então, é indicada essa cirurgia. Não é uma cirurgia banal, não é uma cirurgia cosmética, é uma cirurgia oncológica, na qual nós preservamos pele, preserva o mamilo, mas retira toda a glândula mamária. Então, se alguém... Isso para a saúde da paciente. Exatamente. Mas não é estético. Não é estético. E desde que tenha uma indicação muito precisa. Me deixa com muito receio algumas pessoas que vêm e falam, vou fazer uma cirurgia estética, já tira a glândula mamária, coloca uma prótese. Por quê? Primeiro, isso não é medicamente correto. Você pode estar colocando a paciente para um risco de uma necrose, de perder tudo aquilo, perda de sensibilidade, resultados ruins, por estar fazendo uma cirurgia que não devia ser feita. Então, esse é o primeiro ponto. Na medicina, a primeira coisa que a gente, um preceito de Hipócrates, né, o pai da medicina, é prima non nocere. A primeira coisa que a gente não pode fazer é o mal, antes de fazer qualquer coisa. Então, é uma cirurgia reservada para casos muito específicos. E segundo, às vezes a paciente fala, não, mas eu tirei. E não foi com um mastologista, não foi com um cirurgião, foi uma cirurgia plástica e na verdade não tirou. Né? Então, são coisas diferentes e deve ser feita, se for feita, depois de exames, depois de uma discussão muito intensa, multidisciplinar, para se chegar nisso. Doutor, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Conversamos com o doutor Fabrício Brenetti, mastologista, presidente das Relações Internacionais e também diretor da Sociedade Brasileira de Mastologista, professor da Unicamp. E é com esse profissional que hoje nós aprendemos um pouco mais sobre o câncer de mama, sua prevenção e cuidados.